Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3 dos procedimentos. Capítulo 1, disposições gerais, artigo 58, ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º, das ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionagem de aluguel e renovatório de locação, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. Inciso 2. É competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se houver outro sido eleito no contrato. Inciso 3. O valor da causa corresponderá a 12 meses de aluguel, ou na hipótese do inciso 2 do artigo 47, 3 salários vigentes por ocasião do ajuizamento. Inciso 4. Desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou se tratando de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou facsímile, ou ainda, se necessária, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil. Inciso 5. Os recursos interpostos contra a sentença terão efeito apenas devolutivo. Capítulo 2, artigo 59, das ações de despejo. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão um rito ordinário. Para o primeiro, considera-se-á liminar para a desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que é prestada a caução do valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Inciso 1. Descumprimento do mútuo acordo, artigo 9, inciso 1, celebrado por escrito e assinado pelas partes e por 2 testemunhas, no qual ter sido ajustado o prazo mínimo de 6 meses para a desocupação, contada a assinatura do documento. Inciso 2. O disposto do inciso 2 do 47, artigo 47, havendo prova escrita da rescisão contrato de trabalho, ou sendo ela demonstrada em audiência prévia. Inciso 3. O término do prazo de locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. Inciso 4. Morte do locatário, sem deixar sucessor legítimo para a locação, de acordo com o referido inciso 1 do artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei. Inciso 5. Permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. Inciso 6. O disposto no inciso 4 do artigo 9º, havendo a necessidade de se produzir reparação urgente no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executados com a permanência do locatário, ou podendo, ele se recusa a consenti-las. Inciso 7. O término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Inciso 8. O término do prazo de locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias, do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Inciso 9. A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação do vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção, pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Parágrafo 2º. Qualquer que seja o fundamento da ação, dá-se a ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. Parágrafo 3º. No caso do inciso 9 do parágrafo 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se dos 15 dias concedidos para a desocupação do imóvel, independentemente de cálculo, efetuar o depósito judicial que contempla a totalidade dos valores devidos na forma prevista no inciso 2 do artigo 62. Artigo 60. Nas ações de despejo fundadas no inciso 4 do artigo 9º, inciso 4 do artigo 47, inciso 2 do artigo 53, a petição deverá ser instruída com prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado.
Artigo 61. Nas ações fundadas no parágrafo 2º do artigo 46 e nos incisos 3 e 4 do 47, se o locatário, no prazo de contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o juiz acolherá o pedido fixando o prazo de 6 meses para a desocupação, contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade. Caso contrário, será expedido mandado de despejo. Artigo 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferença de aluguéis ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. O pedido de rescisão da locação poderá ser acumulado com o pedido de cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder o pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado com a inicial cálculo discriminado do valor do débito. Inciso 2. O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação, efetuando prazo de 15 dias, contada a citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e meio de depósito judicial, incluídos: a linha A, os aluguéis acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; a linha B, as multas ou penalidades contratuais quando exigíveis; a linha C, juros de mora; a linha D, custas e honorários de advogado, do locador, fixados em 10% sobre o montante devido, se o contrato não constar disposição diversa. Inciso 3. Efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 dias, contado a intimação, que pode ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrão deste, por carta ou publicação do órgão oficial a requerimento do locador. Inciso 4. Não se integralmente complementar o depósito, pedir rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Inciso 5. Os aluguéis que forem vencendo até a sentença devem ser depositados à disposição do juízo nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos. Inciso 6. Havendo acumulação de pedidos de rescisão de locação e cobrança de aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado desta faculdade nos 24 meses imediatamente anteriores à propositura da ação. Artigo 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo e conterá o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. O prazo será de 15 dias se, entre a citação e a sentença de primeira instância, houverem decorrido mais de 4 meses, ou, a linha B, o despejo houver sido decretado com fundamento no artigo 9º ou no parágrafo 2º do artigo 46. Parágrafo 2º. Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público, respeitado o prazo mínimo de 6 meses e o máximo de 1 ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Parágrafo 3º. Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso 4 do artigo 9º ou no inciso 2 do artigo 53, o prazo será de 1 ano, exceto no caso em que, entre a citação e a sentença de primeira instância, houver decorrido mais de 1 ano, e hipótese em que o prazo será de 6 meses. Parágrafo 4º. A sentença que decretar o despejo fixará o valor da caução para o caso de ser executada provisoriamente. 64. Salvo disposições das ações fundadas no artigo 9º, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 meses, nesse período a 12 meses do aluguel, atualizados até a data para a prestação da caução. Parágrafo 1º. A caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos da execução provisória.
Parágrafo 2º, ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar em ação própria a diferença pelo que exceder. Artigo 65. Fim do prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário, com o emprego de força, inclusive arrombamento. Primeiro, os móveis e utensílios serão entregues à guarda do depositário, se não os quiser retirar o despejado. Parágrafo 2º, o despejo não poderá ser executado até o 30º dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitam o imóvel. Artigo 66. Quando o imóvel for abandonado após a ajuizada ação, o locador poderá emitir-se na posse do imóvel. Capítulo 3. Da ação de consignação de aluguel e acessórios da locação. Artigo 67. Na ação de que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante a consignação, será observado o seguinte: a petição inicial, além dos requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, deverá especificar os aluguéis e acessórios da locação com indicação respectiva dos valores. Inciso 2. Determinada a citação do réu, o autor será intimado a, no prazo de 24 horas, efetuar o depósito judicial da importância indicado na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo. Inciso 3. O pedido envolverá a quitação das obrigações que vencer durante a tramitação do feito e poderá ser prolatada a sentença de primeira instância e até ser prolatada a sentença de primeira instância, devendo o autor promover o depósito dos respectivos vencimentos. Inciso 4. Não sendo oferecida a contestação ou se o locador receber os valores depositados, o juiz acolherá o pedido, declarando quitadas as obrigações, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários de 20% sobre o valor dos depósitos. Inciso 5. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato a linha A, não ter havido recusa ou mora em receber a quantia devida, a linha B, ter sido justa a recusa, a linha C, não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar do pagamento, a linha D, não ter sido o depósito integral. Inciso 6. Além de contestar, o réu poderá, em reconvenção, pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da consignatória ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral. Inciso 7. O autor poderá complementar o depósito inicial no prazo de 5 dias contados da ciência do oferecimento da resposta, com acréscimo de 10% sobre o valor da diferença. Se tal ocorrer, o juiz declarará quitadas as obrigações, elidindo a rescisão da locação, mas imporá ao autor reconvindo a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor dos depósitos. Inciso 8. Havendo na reconvenção acumulação dos pedidos de rescisão de locação e cobrança dos valores objeto da consignatória, a execução desta somente poderá ter início após a obtida a desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. O réu poderá levantar a qualquer momento as importâncias depositadas sobre as quais não penda a controvérsia. Capítulo 4 da ação revisional de aluguel, artigo 68. Na ação revisional de aluguel, que terá rito sumário, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Além dos requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, a petição inicial deve indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida. Inciso 2. Ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará o aluguel provisório, que será devido de a citação nos seguintes moldes. A linha A. Em proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá exceder a 80% do pedido. A linha B. Em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Inciso 3.
Sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto. Inciso 4. Na audiência de conciliação, apresentada a contestação, que deverá conter a contraproposta se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não sendo possível, determinará a realização de perícia, se necessário, designando desde logo a audiência de instrução e julgamento. Inciso 5. Pedir revisão, previsto no inciso 3 deste artigo, interrompe o prazo para a interposição de recurso contra a decisão que fixar o aluguel provisório. Parágrafo 1º. Não caberá ação revisional na pendência de prazo para a ocupação do imóvel, artigos 46, parágrafo 2º e 57, ou quando tenha sido este estipulado amigável ou judicialmente. Parágrafo 2º. No curso da ação de revisão, o aluguel provisório será reajustado na periodicidade pactuada. Artigo 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os aluguéis provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar novo aluguel. Parágrafo 1º. Se o pedido pelo locador ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade e reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato revisando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel. Parágrafo 2º. A execução das diferenças será feita nos autos da ação de revisão. Artigo 70. Na ação de revisão do aluguel, o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado mediante expedição de mandado de despejo. Capítulo 5 da ação renovatória, artigo 71. Além dos demais requisitos exigidos no artigo... aqui está falando do CPC antigo, tá? Exigido no Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com: inciso 1, prova do preenchimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 51, inciso 2, prova do exato cumprimento do contrato em curso, inciso 3, prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhes incumbia, inciso 4, indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação, inciso 5, indicação do fiador, quando houver no contrato a renovar, e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira. Inciso 6, prova de que o fiador do contrato ou que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança autorizado por seu cônjuge, se casado for. Inciso 7, a prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor em virtude de título oponível ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador, como litisconsortes, salvo se, em virtude da locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação. Na primeira hipótese, procedente à ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. Artigo 72. Na contestação do locador, a defesa do direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato ao seguinte: inciso 1, não preencher o autor os requisitos estabelecidos nesta lei; inciso 2, não atender à proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar; inciso 3, ter proposta de terceiro para locação em condições melhores; inciso 4, não está obrigado a renovar a locação. Incisos 1 e 2 do artigo 52. Parágrafo 1º. No caso do inciso 2,
o locador deverá apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel. Parágrafo 2º. No caso do inciso 3, o locador deverá juntar prova documental da proposta do terceiro, subscrita por este e por duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar as condições para obter a renovação pretendida. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1 do artigo 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do poder público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas, da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, assinado por engenheiro devidamente habilitado. Parágrafo 4º. Na contestação, o locador ou sublocador poderá pedir ainda a fixação de aluguel provisório que, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a 80% do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para a aferição do justo valor do aluguel. Parágrafo 5º. Se pedido pelo locador ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade e reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato renovando, bem como adotar o indexador para ajustamento do aluguel. Artigo 73. Renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez. Artigo 74. Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição do mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, se houver pedido na contestação. Parágrafo 1º a 3º vetados. Artigo 75. Na hipótese do inciso 3 do artigo 72, a sentença fixará desde logo a indenização devida ao locatário em consequência da não prorrogação da locação, solidariamente devida pelo locador e o proponente.